tiveram, e ele aqui, falando com o Andros, e o Andros nomeou a sua namorada, e ele sabia o ano que estudou, qual é o curso e tal, e passou por ti, quantos milhares de alunos lá, Jaime, e tu te lembra praticamente de todos? Não, me lembro dos antigos. Hoje em dia, a memória recente é dificultada pelos 70 anos, né? Isso é dificultado. Mas o interessante, o polivalente, como toda escola tem os seus trunfos, o polivalente também tem os seus. E interessante que no polivalente, uma escola de bairro, de periferia, mesmo assim formou muita gente, doutores, formados pela URGS, por outras faculdades. Atualmente o curso técnico, os formandos do curso técnico vão fazer na Unisc Ciências Contábeis. E até aconteceu que até um padre deu no polivalente, Padre Leandro. É mesmo? Padre Leandro, que estava no portão, também foi nosso aluno lá. Não foi meu aluno porque eu era diretor na época, mas você não teria sido meu aluno também. Então é um colégio abençoado também. Eu acho. Sem dúvida. E Jaime, houve um momento que tu falaste aí quando inaugurou o polivalente, um momento muito importante da educação que a gente se perdeu. Que aliás que depois não se deu importância. Nós tivemos aí a ascensão do Colégio Estadual São João Batista, que foi uma coisa maravilhosa para a cidade. Em seguida veio o polivalente, o Colégio Industrial lá em cima. Se criaram assim, numa cidade como Montenegro, estabelecimentos importantes e aquilo foi crescendo, se investia na educação comum, com os professores mais valorizados, inclusive, né? Com salários melhores Só uma parte, quando começou o polivalente, a gente recebia em torno de 10 salários mínimos. Nossa senhora, seria hoje uns 7 mil reais. Um belo salário. Um belo salário. E hoje, assim, pararam os investimentos na educação, o professor não tem uma renda compatível, né? Ao que se deveu isso lá, pelas tantas, não interessou mais a educação? Ao que tu acredita isso, Jaime? Os governos passaram a investir pouco na educação, porque os governos tomavam a educação como despesa, quando deve ser tomado como investimento. E esse eu acho que o maior problema está aí. E o sério de todos os governos, independente de partido. E também a crise do Estado, né? O Estado do Rio Grande do Sul, desde que o treino polivalente está mal das finanças. E são 40 e poucos anos. E mal das finanças vai ser até o fim dos séculos, de certo, né? Não sei. Provavelmente. A não ser que haja uma transformação, uma mudança muito profunda a respeito. E ainda há incentivo, ainda as pessoas procuram a profissão de ser professor? Como é que tu vê isso? Sim. As pessoas procuram, tanto assim que tem professores que faltam nomear outros que foram concursados. Só que as melhores cabeças não estão no magistério. As melhores cabeças estão nas áreas técnicas, exatas. Como é difícil ter um professor de física, química, biologia. É difícil conseguir professores dessas áreas. Porque em qualquer outro setor, eles serão mais valorizados, principalmente financeiramente. E como é que você trabalha isso, professor? O certo é fazer com que atrair mais cabeças boas com um salário bom. Senão, professor, porque vai ser professor pobre, mas tu está mal, né? Escolher ser professor. Nem as gurias querem casar com o professor. Isso aí eu não sei, mas
Mas talvez até aconteça isso, né? E tu vê perspectiva de melhora, alguma coisa assim? Olha, a gente sempre tem que ter perspectiva. Temos o piso dos professores, que até agora nos foi negado, é uma lei, que espero que um dia ou outro vai ser posta em prática, essa lei. E depois aquilo que a Dilma tanto fala do petróleo do pré-sal, 60% do lucro do petróleo do pré-sal vai ser investido em educação. E investido em educação também deverá ser investido no pagamento dos professores. Aí então poderá ter o professor uma valorização maior, tanto no estudo como financeiramente. Tu vê hoje como o maior problema é este, da educação? Não, tem mais coisas, tem mais a educação continuada dos professores, a atualização constante dos professores. E isso aí também tem outros assuntos, outros aspectos a serem considerados. Mas para atrair gente boa para o magistério, cabeças boas, tem que ter incentivo financeiro. Senão, de outra maneira, não é possível. Tu atravessou, naqueles anos todos aí que tu passou, nos últimos anos, teve mais dificuldade em conseguir professor, ou havia disponibilidade, como é que? Não, até porque, sabe que atualmente o alunado não está mais crescendo como crescia. A população está estabilizada no estado. Está estabilizada. Então, não há necessidade tanto de novos professores. O que tem de professores é o número de professores aposentados, e já são mais do que os que estão na ativa. Então, pagando o ICM, do ICM pagar os aposentados, aí está o erro. O Estado devia ter feito um plano antes de previdência. Um fundo De previdência, para poder pagar a aposentadoria. Porque ele está pagando com o ICMS, está pagando o salário dos aposentados, que são em maioria dos professores, até dos que estão na ativa, né, como eu acabei de dizer. Sim. Então é isso. Perfeita. E Jaime, essa questão do fundo aí é importante, falou uma coisa muito importante, porque o Estado do Rio Grande do Sul tem dois problemas fundamentais. Primeiro são os empréstimos junto ao governo federal, que quase impagável, né? E os sacrifícios são imensos. Que aumenta Estado, cada vez mais. Cada vez mais. Isso parece que está equacionado. Os diversos governadores que passaram fizeram trabalho nesse sentido, né? E no último exercício aí se conseguiu, através de lei, equacionar uma parte deste problema, né, que era bem grave. A própria União, né, em razão dos empréstimos dos estados, estava tirando um recurso muito importante do estado. Mas o outro problema é este fundo. Jaime, isso tu falou muito bem na questão do ICMS. O Jaime quer dizer que todas as rendas do estado, entrava dinheiro do ICM, por exemplo, que é a maior renda do estado. Sim. E acabava indo para a folha de pagamento. Folha de pagamento dos aposentados que estão aí já todos estão com uma idade avançada e estão esperando a aposentadoria, e agora o ICM vai pagar isso. O ICM tem que fazer coisa atual. Coisa do passado, dos pagamentos do aposentado, já devia ter sido planejado antes. Através de um fundo. Através de um fundo que os municípios têm. Os municípios têm um fundo e funcionam muito bem. A União fez o fundo também para os novos funcionários da União, e existe esse fundo, quer dizer, não pode pegar da sua receita corrente, como está fazendo o Estado. Então, hoje, o que o Jaime coloca aí é verdadeiro. 55% da renda do Estado do Rio Grande do Sul, a ICM, ITCD, enfim, o que for, IPVA, e a participação no fundo do governo,
Isso tudo vem e 55% dessa renda toda vai para os inativos. Quando na verdade devia ter um fundo onde o governo pagasse aquele fundo, contribuindo junto com os inativos, e dali sair o dinheiro, e não da arrecadação total. Porque isso faz com que, Jaime, não haja investimento. Não haja investimento. Não haja investimento. Né? E acaba sofrendo também o professor da ativa. Porque a sua renda é pequena. Ele não pode aumentar o salário porque tem que levar os da passiva junto, né? Os que estão aposentados. Onde ele deu aumento ali, por isso que toda vez é um problema o aumento do salário mínimo. O cara aumenta ali, mas vem atrás todos aqueles aposentados. É isso mesmo. E não que eles não mereçam ter o seu descanso, mas as coisas foram feitas de forma equivocada. Foram. Né? Quando lá nos anos 60 tinha aquele IAPTEC, IAPI, que eram fundos, institutos de aposentadorias. Né? E funcionavam bem. E funcionavam bem. E daí o governo resolveu abraçar todos e ele ia resolver o problema. Ele ia pagar. E aí não investiu, não criou o fundo desse tipo, porque tinha alguns desses fundos, que nem o IAPI, o IAPB dos bancários era o mais rico de todos. Eram fundos riquíssimos, IAPTEC, aquela coisa toda, né? IAPC, e esse dinheiro todo, então, foi investido em outras coisas que não um fundo de aposentadoria que o certo, correto era ter. Exato. Então, ele se tornou inviável, hoje tem que buscar dinheiro direto na Receita. E acaba, com isto, prejudicando a remuneração de quem está na ativa. Claro. Porque não tem como aumentar. Veja o exemplo do Tasso Genro, né, professor Sanquete. Ele mesmo, como ministro, foi um incentivador do piso, professor. E não pôde cumprir aqui no Estado. Não pode. Um Estado completamente falido, o nosso Estado do Rio Grande do Sul. Isso acaba refletindo nos colégios. Não se vê mais um colégio novo do Estado, não se vê grandes investimentos, tudo tem uma dificuldade enorme, né, para se ter. Né. Infelizmente, funciona assim. E o professor tem vai ficando com essa dificuldade da sua remuneração baixa. Sim, porque ele devia sair, poder viajar, ir a cinema, teatro, curtir, não só para ele se ficar mais esperto, mais ativo, e assim ele comprar livros, apesar que hoje em dia o livro já, com a internet aí, com a computação, já não se compra tantos livros, né? Mas para ele se instruir, se atualizar, ele não tem condições, o professor. Então fica a educação, de certo modo, paralisada. E o incentivo que o professor devia receber, ele não recebe. Ele não tem mais tanto ânimo de continuar, criar, fazer coisas diferentes, fazer com que os alunos cresçam. Vai abatendo também o ânimo do professor, essa situação de penúria financeira. E essa penúria se estende também às instalações, a recursos no próprio colégio? Olha, uma coisa do polivalente, por exemplo, nesse aspecto, eu não digo que a escola é modelo, porque ninguém é modelo de escola, mas desde que foi criada, no tempo da diretora Rúrica, que foi a primeira diretora, sempre o colégio se preocupou na sua manutenção. Fazia-se festa junina, tanto assim que foram as maiores festas juninas foram do polivalente, onde se arrecadava para manter o colégio. E está aí o colégio com 45 anos, quase, 43 anos, e continua ainda bonito, enfeitado, arborizado. Muito bonito, bem construído, mas sólido. Mas também houve uma manutenção que todos os diretores se preocuparam, desde a Rúrica até a Cléa, que é a diretora atual. Todos se preocuparam. Claro, tem aquelas escolas que cai o telhado, um belo dia. Isso aí também é deixar, não fazer a manutenção em tempo.
deixar cair o telhado. Como é que foi cair o telhado? O telhado não caiu de uma noite para o dia. Caiu porque estava ameaçando e foram deixando, ninguém tomou providências. Por isso. Perfeito. Então, eu quero dizer que o Polivalente, ao longo do tempo, sempre se preocupou em manter. Então, tem escolas em Porto Alegre, principalmente, que não valorizam esse aspecto, não trabalham com os pais, CPM, esforço. Apesar que hoje em dia, para arrumar escola, há mais dinheiro do que tempos atrás, né? O governo do Estado e do governo federal já mandam mais verbas para as escolas do que mandavam no meu tempo de diretor, por exemplo. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos para o terceiro bloco e para ouvir o que tem a nos ensinar o nosso professor Jaime Zanchetti. Em breve voltamos.